Qual o verdadeiro formato da Terra? Ela é esférica, um globo, ou ela é plana? No tocante a isto, devemos crer na ciência ou crer nas Escrituras Sagradas? Assista esse vídeo logo após a vinheta. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, esse assunto do formato da Terra e a crença que a Terra ela é plana, ela é uma piada para muitos, porque já existe uma cultura histórica e científica que já se consolidou e está impregnada na mente das pessoas, por cálculos como de físicos e matemáticos como Nicolau Copérnico, como Galileu Galilei, figuras de 500 anos atrás, que suas teorias ainda são aceitas pela comunidade científica. Teoria, ela é um conhecimento especulativo e deve ser crida até que se prove ao contrário. E essa teoria que a Terra é uma bola molhada giratória, que ela está no meio do espaço, em rotação e translação, junto com o heliocentrismo, se tornou inquestionável. E todos os que discordam dessas regras sistematizadas pelos físicos e cientistas e de todo um conjunto acadêmico são ridicularizados. Inclusive aqui no YouTube, vídeos com este tema que eu estou abordando aqui são boicotados pelo YouTube e não são recomendados, não tem relevância aqui na plataforma. Agora, se você pesquisar aqui no YouTube sobre Terra plana, você vai ver nas primeiras páginas só vídeos que ridicularizam essa teoria. Existem cristãos que dizem que a Bíblia não é um livro científico, mas as Escrituras Sagradas nos dão a visão do real formato da Terra. As Escrituras nos dão referências que vai em confronto com a ciência, a física e a astronomia em relação ao formato da Terra. Agora você cresce sendo doutrinado por ensinos que vão contra o que dizem as Escrituras Sagradas. Você que é cristão, e muitos aqui iam na escola e ainda vão, se deparam com teorias como, por exemplo, da evolução, que nós viemos do macaco, que somos descendente dos macacos, como também a teoria do Big Bang, que a explosão de uma partícula causou um cataclismo cósmico que combinou elementos que deram origem à vida e que o universo vive em constante evolução e expansão. Muitos cristãos, quando escutam essas teorias nas escolas, ficam indiferentes. Aí quando você escuta na escola uma teoria evolucionista, que nós viemos do macaco, você diz: eu creio no criacionismo, eu acredito que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. E por que quando muitos cristãos escutam a teoria do verdadeiro formato da Terra, contrariando a ciência, a astronomia heliocentrista, ridicularizam, desacreditam, aí acreditam na ciência, na astronomia, no heliocentrismo pagão? Porque os estudos científicos provam o heliocentrismo, a física prova sobre a expansão do universo. Mas estes mesmos estudos científicos, com as suas teorias, também tentam provar o Big Bang e que o homem evoluiu do macaco. Eu descobri o terraplanismo o ano passado. Somente o ano passado que me foi apresentado que o formato da Terra, biblicamente, é plano. Para analisar esse assunto, eu deixei a ótica que eu fui doutrinado desde a infância, coloquei de lado e li diversos versículos que desmentem a astronomia e a física e a teoria do heliocentrismo. Eu acabei aceitando que essa astronomia e cosmologia contemporânea não se encaixam dentro do que dizem as Escrituras e passei a acreditar no formato da Terra que a Bíblia, as Escrituras nos apresentam. Tomei coragem de assumir esta minha convicção depois de fazer inúmeras análises bíblicas.
As Escrituras falam a verdade, e eu resolvi ficar com a verdade das Escrituras. No começo da Igreja Apostólica, muitos cristãos morreram por defender o Evangelho. Então, por que eu não posso ser ironizado ou satirizado por acreditar no formato que as Escrituras traçam em relação à Terra? Eu vou mostrar aqui evidências bíblicas sobre o caráter e a estrutura da Terra. Eu te peço que você não me pergunte aqui nos comentários sobre partes científicas, as fases da Lua, os eclipses, isso, aquilo, porque o meu assunto aqui é mostrar referências bíblicas do formato da Terra. Na parte científica do terraplanismo, existem aqui no YouTube canais maravilhosos que abordam sobre esses assuntos. Inclusive existe aqui no YouTube um canal de um irmão chamado Alex, que é da Congregação Cristã no Brasil, que tem um canal sobre terraplanismo. O canal dele chama Minuto Terra Plana. Tem no canal dele um aprofundamento muito grande sobre esse assunto. Se você acha que só pessoas leigas defendem a Terra plana, você está completamente enganado. Tem um professor que o cara é muito humilde, inclusive ele não gosta muito dessa nomenclatura de professor, que é o Afonso do canal Ciência de Verdade. Ele é doutor e bacharel em geofísica, foi professor da USP, hoje mora nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link do canal dele e do canal do irmão Alex, do Minuto Terra Plana, aqui na descrição desse vídeo. O professor Afonso é uma grande autoridade em termos de conhecimento científico a respeito da Terra plana. Após você assistir a este vídeo e se interessar pelo assunto, procure esses canais que deixarei o link aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos falar agora sobre o formato da Terra na Bíblia. Eu acredito que, como eu, muitos de vocês já leram primeiro de Gênesis, que fala sobre a criação de tudo, e não perceberam detalhes importantíssimos a respeito da criação, que é a base do começo da criação de tudo e do lugar aonde nós vivemos. Eu vou colocar aqui na tela primeiro de Gênesis. Vamos fazer uma análise sobre esse primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Aqui vamos perceber detalhes que estão escondidos dos nossos olhos, pontos que são cruciais para entender a dimensão da Terra. Depois vamos associar outros versículos que corroboram com Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos o relato de que a terra era sem forma e vazia. Havia só trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era um grande abismo de águas, em que o Espírito de Deus se movia sobre a face dessas águas. No versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos nos atentar aqui que Deus está criando a luz, tá? Uma claridade, um clarão, porque o sol vai ser criado só a partir do versículo 16. Então aqui Deus não está criando o sol, está criando a luz. E no versículo 4 diz que viu Deus que era boa a luz, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Porque Deus aqui criou a luz, porque as trevas já existiam, como nós lemos no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então já existia as trevas, então Deus criou a luz. E no versículo 5 diz: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então no versículo 5, Deus cria a luz, e as trevas já eram existentes. No versículo 6 diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. No versículo 7, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então aqui é algo que passa despercebido para aqueles que leem as Escrituras, que não entendem e não percebem esse ponto importante. Deus fez uma expansão separando águas de águas. Ficou águas abaixo da expansão e águas acima dessa expansão. E no versículo 8 diz: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Então quer dizer que existe nessa expansão chamada céus, existem águas abaixo dela e águas acima da expansão dos céus. Então Deus fez um domo, Deus fez uma separação, ou seria o firmamento, o domo celeste, que nos separa dessas águas que está acima do firmamento, e depois dessas águas onde se encontra o paraíso, a cidade santa, o trono de Deus. No versículo 9 diz: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então aqui diz que Deus ajuntou todas as águas que estão debaixo da expansão dos céus, que ficou abaixo dessa divisão de águas e águas, esse domo celestial, esse firmamento, essa expansão, que ficou águas acima da expansão, acima do firmamento, e águas abaixo. E essas águas foram ajuntadas em um só lugar, ajuntadas e com limite. E o limite dessas águas é o domo celeste, né? E as paredes de gelo, as grandes geleiras da Antártida, que mais à frente falarei sobre isso. E ajuntaram-se essas águas abaixo dos céus num lugar, e apareceu a porção seca, e assim foi. No versículo 10 diz: e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. No versículo 11 diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Mais uma vez, as sagradas escrituras contrariam a ciência, que diz que não existe vida na terra sem o sol, que tudo depende do sol. E aqui nós vemos no versículo 11 que Deus produziu as ervas verdes, as sementes, as árvores frutíferas, tudo segundo a sua espécie, antes de criar o luminar sol. Porque o sol será criado só no versículo 16 em diante. Mais uma vez a ciência fica confundida. No versículo 14 diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. No versículo 15 diz: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Então nós vemos aqui no versículo 16 dizendo: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Você não vê aqui na narrativa da criação dizendo que Deus fez planetas. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Então, a lua foi feita para governar a noite, e o sol para governar o dia, para iluminar a expansão dos céus. E Deus pôs, e no versículo 17 diz: e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Então, o verdadeiro real sentido e propósito do sol e da lua é iluminação, é trazer iluminação à terra durante o dia e durante a noite. Você pode estar se perguntando: mas eu nunca aprendi isso na escola. Claro que você não aprendeu, porque o heliocentrismo ensina que o Sol é o centro do universo, é o centro de tudo, e tudo está voltado em torno do Sol. Como os planetas, todos dependem do Sol, giram em torno do Sol. O heliocentrismo, que é o que é crido em todas as universidades, no
no meio acadêmico, pela ciência, é uma teoria pagã, porque nós vemos aí o Sol e os planetas orbitando em torno do Sol, e cada planeta com um nome de um deus grego e romano. Então isso é pura mitologia que se impregnou na astronomia e na física, e a ciência adotou e acatou essa teoria, tendo ela como verdade. Até aqui nós vemos o relato da criação, que Deus dividiu as águas, a expansão, ou a extensão celestial, o domo celeste, como divisa, águas embaixo e águas acima. Vamos ler 2 Pedro 3, versículo 5. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. E essa separação de águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento também está em Salmos 148, versículo 4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Então colocou esse domo, esse firmamento dividindo as águas que ficaram debaixo da expansão dos céus, ajuntou e chamou de mares, e criou a porção seca que chamou de terra. Criou a vegetação, criou toda a erva do campo, todas as árvores frutíferas, depois criou o sol e criou a lua, abaixo do firmamento. O sol para governar a luz e a lua para governar as trevas. Nicolau Copérnico lançou a ideia em que a Terra gira em torno do Sol, mas a Bíblia afirma ao contrário. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Veja que a terra tem fundamentos e tem alicerces. A terra é firme e fixa e não se move de maneira alguma. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. 1 Crônicas 16, versículo 30. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Salmos 119. Aqui, pelos versículos que lemos das Escrituras Sagradas, a terra é firme, fixa, estacionária e não se move. Em Isaías 40, 22, fala o formato da terra. Ele se assenta no seu trono acima do círculo da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, e ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Deus está sentado vendo a terra como um círculo expansional, vê todos os moradores da terra pequenininhos como gafanhotos. Deus ele arma um forro ou uma cortina como se fosse um lençol. Ele expande, ele dilata os céus. Isso só pode ser possível com uma terra plana, porque esse versículo em um globo não faria sentido algum. Em Jó 38, 18, o próprio Deus, o próprio Yahvé, questiona Jó dizendo: ou com teu entendimento chegastes às larguras da terra? Essa largura da terra vem do hebraico Raab, que significa amplitude, extensão. Esse versículo só se legitima, fica legítimo em uma terra com formato plano, não se encaixando no contexto de uma terra esférica. Outra prova da extensidade da terra está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A terra sendo esférica, arredondada, tendo curvatura, seria impossível todos os olhos verem o retorno do Senhor Jesus. Essa promessa de todo olho ver o retorno do Senhor Jesus só pode se encaixar em uma terra plana, em uma planície. Outra prova importantíssima e irrefutável que a terra ela está fixa, imóvel, estacionada, e que o sol e a lua que giram
em torno da terra está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Como que a física e a astronomia explicam esse fenômeno? Eles dizem: foi a Terra que parou. bom, já que os globalistas acreditam que a Terra gira em torno do Sol, então foi a Terra que parou, né? Não foi o Sol que parou, porque o Sol não orbita em torno da Terra, mas sim ao contrário. Mas tudo bem. Na revista Galileu, um professor da USP respondeu a seguinte pergunta: e se a Terra parasse de girar em torno do Sol? O que aconteceria? Este professor respondeu o seguinte: é impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto. Mas se isso acontecesse, seria a extinção da vida no planeta. Você que é cristão e dá crédito no heliocentrismo e acredita que foi a Terra que parou em Josué 10. Então por que nós não fomos extintos? Nós não fomos extintos porque não foi a Terra que parou. Porque é o Sol e a Lua que giram em torno da Terra. E não foi a Terra que parou, mas sim o Sol e a Lua. O Sol parou em Gibeon e a Lua parou no Vale de Jalon. Tudo isso porque é o Sol e a Lua que giram em torno da Terra, e não é a Terra que gira em torno do Sol. Mais uma vez confirmando a firmeza, a imobilidade e a fixação da Terra, fixada em seus alicerces. As Escrituras falam algumas vezes em 4 cantos da Terra. Não tem como você achar 4 cantos em uma esfera, em um globo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8 diz: e sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra. Não tem como você achar 4 cantos em uma esfera. Na terra plana e circular, divida em 4 partes, e verás que você irá encontrar 4 cantos ao centro. Já que a terra está parada, imóvel, a terra não se movimenta, ela está parada, estacionada. Mas aonde? Sobre alicerce, sobre fundamentos. E é isso que a Bíblia diz: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. 1 Samuel 2, versículo 8. Você consegue imaginar um alicerce em algo plano. Sendo assim, dificilmente você conseguirá imaginar um alicerce em um globo esférico. Esse firmamento que divide as águas acima dos céus e as águas abaixo dos céus, essa expansão chamada céu, é um domo firme e sólido, como diz em Jó 37, versículo 18. Pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? A terra e os mares têm um limite sobre os alicerces da terra, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. No formato da terra plana, os limites são os gigantescos paredões de gelo que impedem a saída dos oceanos desse limite demarcado por Deus. Essa crosta de gelo, ela se estende do leste a oeste em todo o círculo e circunferência da terra, impedindo a saída das águas, dos mares, dos oceanos. E esses paredões de gelo são comumente, como todos conhecem, como Antártida. Existe um tratado dos Estados Unidos com alguns países desde 1959 que impedem expedições até lá. Civis são proibidos de pisar lá. Existem centenas de soldados do exército norte-americano que fazem a guarnição, que protegem a Antártida para que ninguém possa explorar aquela região. Mas você pode se perguntar, por quê?
para que ninguém, nenhum civil, encontre o domo da terra, o limite da terra, e veja com os seus olhos o verdadeiro formato da terra. Ouvindo essas coisas, vem várias indagações. Mas por que essa mentirada toda? Para mim, existem 3 fortes motivos para toda essa mentira ser sustentada ao longo dos séculos e dos anos. O primeiro motivo é financeiro. A NASA recebe por ano 20 bilhões de dólares do governo americano para bancar as tais pesquisas e viagens espaciais que na verdade nunca acontecem. Então existe uma elite, existe uma máfia que está por trás de tudo isto. O segundo motivo é anular as escrituras. A ciência tenta desmoralizar a Bíblia, no sentido da criação do mundo, da criação do homem. Eles querem colocar as escrituras em descrédito perante toda a humanidade. O segundo motivo é o paganismo. O heliocentrismo é uma teoria que se originou do paganismo, isso é notório, é visto. Vem desde a Babilônia com o pretexto de adoração ao Deus Sol, um culto pagão, um culto de idolatria. O heliocentrismo coloca o Sol como o maior astro, o centro de tudo, tudo se move em torno do Sol. Inclusive os planetas que estão na órbita do Sol, todos eles têm nomes de deuses gregos e romanos. No livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 160, diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Reflita tudo o que eu disse aqui e deixarei links aqui na descrição de canais que abordam esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui neste canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, irmãos na fé. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso Criador, o Criador de uma terra plana, e manda você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Um abraço fraterno em Cristo e até o próximo vídeo.